Oi, mana! Você sabe usar o seu ciclo menstrual para materialização, para manifestação dos seus projetos? Pois é, o nosso ciclo menstrual ele pode e deve ser utilizado para a gente otimizar a nossa materialização de projetos, de sonhos, para a gente realizar a vida que a gente deseja. E é exatamente isso que eu quero falar com você hoje. Então fica nesse vídeo até o final, porque vão ter muitos insights que você vai começar a aplicar na sua vida e vai perceber muita diferença nos seus processos criativos. A gente tem que entender o ciclo menstrual como uma natureza cíclica e como todo bom círculo, um momento está em cima, um momento está em baixa. A gente precisa respeitar essa diferença, a gente precisa respeitar esses diferentes estágios do nosso ciclo. E respeitando esses estágios, a gente otimiza a nossa capacidade de materialização, de produção, de criação de projetos. E entendendo a nossa natureza cíclica, a gente vai reconhecer que o ciclo menstrual, ele acontece por conta de produção hormonal. Essa produção hormonal, ela inicia, alcança seu estado de ápice, e nesse estágio de ápice ela começa a baixar gradativamente até o momento que ela cai quase que por completo, e aí a gente menstrua e começa tudo de novo. Dessa forma, a gente vai aproveitar esse processo de aumento da produção hormonal para colocar mais energia, mais disposição para a realização dos nossos projetos. Além disso, esse período em que a produção hormonal ela está caindo, a gente também vai aproveitar para dar voz, para entender os insights, as nossas insatisfações, as nossas angústias com relação a esse processo criativo. A gente vai aproveitar esse momento para fazer a revisão de tudo que a gente já fez e também para entender quais são os próximos passos. Mas antes de dar esses próximos passos, a gente vai aceitar o momento de pausa, o momento de descanso, o momento de silêncio que a menstruação pede. Basicamente, dessa forma, você consegue colocar o seu processo criativo alinhado ao seu ciclo menstrual. Então você precisa reconhecer o dia que você menstruou e permitir esse tempo de menstruação para uma pausa, para um descanso. Então você termina a menstruação, esse é um momento em que está aumentando a sua produção hormonal. Nesse momento, você vai colocar muita atividade. Você vai fazer uma lista de tarefas com o que exige mais de você. Nesse momento, você está com um folículo estimulante em alta produção e isso ativa também o seu pensamento linear. Então, nesse momento, você pode colocar algumas reuniões que exigem que você seja clara. Agora, aquelas reuniões que exigem que você seja amorosa, porque a relação tá difícil, porque as pessoas não estão entendendo completamente qual é a obrigação de cada pessoa, você pode ajustar para o seu período da ovulação, que é esse pico hormonal. Durante a sua ovulação, você vai estar naturalmente mais amorosa, mais acolhedora, você vai estar naturalmente ouvindo mais o outro, e essa reunião ela pode ter um fruto muito positivo, porque você vai estar nessa postura mais empática e você vai conseguir se colocar com amorosidade, não tanto com essa visão clara e objetiva que está na fase folicular. Durante a ovulação, a sua fala ela fica mais amorosa. E para as relações que são mais conturbadas, para os direcionamentos para a realização desse projeto que precisa ser colocado de uma forma empática, você marca essas reuniões para o seu período da ovulação. Aí você segue produzindo e fazendo, mas respeitando que cada vez você vai ter que reduzir o seu ritmo, porque reduzindo o seu ritmo, a sua TPM vai ficar muito mais leve, e além da TPM ficar mais leve, você vai se permitir revisar mais, porque a TPM ela fala sobre revisão, e você precisa fazer revisão para qualquer projeto dar certo. Então você vai aproveitar esse momento que você ainda tá com a sua bruxa ativa, que tá com aquela visão, com aquela observação, com aqueles insights, aquele canal de percepção aberto para entender quais são as falhas, quais são os desafios, o que precisa ser melhorado. Então você vai aproveitar essa fase da bruxa, da TPM, desacelerando
e anotando as revisões que você está encontrando, anotando as falhas que são necessárias serem mudadas. Você não precisa fazer as mudanças nesse momento, porque no período da TPM você pode ficar com muita falta de paciência, você fica com uma fala muito agressiva às vezes, então você pode só anotar, deixar registrado, para então você viver a sua menstruação, que é aquele momento de pausa, e para quando você voltar para a fase folicular, que é a sua fase da guerreira, você vai ter mais ou menos um planejamento a ser seguido. Então você vai saber quais são as alterações que você precisa fazer e você vai estar com essa visão ampla, você vai estar com uma visão linear, e aí você vai conseguir enquadrar todas essas alterações e essas falhas para você adequar ao seu projeto. Ficou claro o jeito que eu falei? Eu tentei falar da forma mais simples possível. Mas outra forma também é a gente interpretar que o nosso ciclo menstrual tem muita relação com as fases da Terra. Se você gosta das estações do ano, você pode adequar o seu ciclo menstrual às estações do ano. O período da menstruação é o inverno, o período da fase folicular é o verão, o período da ovulação é a primavera, e o período da TPM é o outono. Então você precisa reconhecer quais são as características de cada uma dessas fases, dessas estações do ano, para interpretar no seu ciclo menstrual. E assim isso vai te ajudar a você materializar os seus sonhos, os seus projetos. Ainda não ficou claro como você utilizar a sua menstruação para realização de projetos? Então eu vou te passar os arquétipos de cada uma dessas 4 fases do ciclo menstrual. O período da menstruação é o período da anciã, o período do descanso, do silêncio, da sabedoria. O período da sua fase folicular é o período da guerreira, da energia, da linearidade, do foco, da energia de ação. O período da sua ovulação é o aspecto da mãe, é um período de materialização, é um período de realização, é um período de amorosidade. E aqui na sua TPM é o aspecto da bruxa, da feiticeira, que é um período de conexão e canal aberto para você interpretar o que está ao seu redor, para você fazer a sua feitiçaria, para você fazer a sua magia interior. Então, os seus canais da percepção estão mais despertos e você tem que usar isso a seu favor. Você não precisa realizar as mudanças que você vê na sua TPM durante a sua TPM. Não faça isso, porque algumas podem estar um pouco equivocadas. Mas você tem que anotar elas para você entender e interpretar como que você vai adequar essas alterações no seu projeto ao longo do tempo. A fase da feiticeira, a fase da TPM é uma fase de muitos insights, de muitas percepções, é a fase de um canal aberto com a realidade e com as coisas que são necessárias, com as coisas que precisam ser mudadas. Você só precisa encontrar a forma de fazer isso. Por isso que a fase da feiticeira, da TPM, não é o momento de você fazer as mudanças, é o momento de você entender quais as mudanças são necessárias. Assim, você anota elas para na fase da guerreira, que você tá com energia, tá com disposição, tá com uma força de vontade para realizar, você consegue organizar e integrar essas alterações que são necessárias. E aí, qual desses formatos e dessas interpretações você prefere para conseguir entender o seu ciclo menstrual e aprender a navegar de uma forma mais equilibrada, de uma forma integrada com cada uma das necessidades desse ciclo? Mana, eu tô no meu desafio 10K, já compartilha esse vídeo com a sua amiga que eu preciso de você para alcançar essa meta. E quando eu chegar nos 10 mil inscritos, serão uma semana de vídeo diário passando por cada um dos nossos chakras pra gente alinhar esses centros energéticos. Então vem pra essa trupe, vem, curte, compartilha, fui!